Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, amados amigos, é possível o homem viver sem Deus? Será que realmente existe ateu? Aquele que não crê em nada, a não ser naquilo que ele vê? É possível que exista, que professe a descrença, a desconfiança, mas que há exemplos de quando dá uma topada, por exemplo, ai meu Deus, que dor, clama por Deus. O homem realmente não pode viver sem Deus. O homem pode ter uma existência mortal sem confessar que Deus existe, mas não sem o fato de Deus realmente existir. O Criador, ele nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos dizer que Deus existe. Deus existe é dizer que um relógio pode existir, não é? Mas tem que ter o relojoeiro, porque se não houver o relojoeiro, não tem relógio. Se não houver o Criador, não existe a criação. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, é necessário que nós tenhamos a certeza que Deus existe. Ele nos criou sua imagem e semelhança. Está em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nossa existência depende de Deus. Quer queiramos aceitar a sua existência ou não. Não adianta. Né? Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Né? No versículo 33 do livro, ele diz assim nos Salmos, né? Cantarei ao Senhor, enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu estiver existência. É o sustentador que nos concede continuamente a vida, o amanhecer, o anoitecer. Está no Salmo 104, 10. Né? Tu fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. No versículo 32. Olhando para ele na terra, ela treme, meu amado. Portanto, ele é que criou tudo, ele que nos fez tudo, nos fez sua imagem e semelhança, para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Ele é a vida. Está em João 14, 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não adianta outro santo, outro Deus qualquer. Tem que ser o Deus verdadeiro, não esse Deus de alguns cristãos. Cristãos não são crentes. Porque o cristão conhece o verdadeiro Deus. Agora o crente não conhece. Ele prega um Cristo paralelo, um Cristo inexistente. Em Colossenses 1,17, ele diz, até mesmo aqueles que rejeitam a Deus recebem seu sustento. Ele sustenta mesmo aqueles que não creem nele. O sol, a chuva, o alimento, tudo é ele que nos fornece, meus irmãos. O sol, porque faz parte da vida humana e nós necessitamos dela para os bons e maus. A chuva desce sobre os justos e injustos. Em Mateus 5,45, nos diz, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Desculpa. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus existe, é Filho de Deus, e existe o Deus Pai na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É importante que nós saibamos
como o Salvador, Deus dá a vida eterna àqueles que acreditam no seu Filho. A vida eterna, sim, porque destituídos fomos da glória de Deus. Hoje nós somos restabelecidos e recebemos pela graça salvadora de Jesus Cristo o direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, meu amigo, não adianta querer fugir deste princípio. Deus nos dá a vida eterna. Em João 1,4 nos diz: Jesus veio para que possamos ter vida e vida em abundância, em vida eterna. Em João 10,10 ele diz: todos aqueles que colocam sua confiança nele são prometidas a eternidade com ele. Ainda em João 3,15-16, para o homem viver realmente, ele precisa conhecer a Cristo. Portanto, sem Deus ninguém pode viver. Mais cedo ou mais tarde se reconhece a existência desse grandioso Criador da humanidade, de tudo que nós possamos ver, enxergar, palpar. Foi Ele que criou. Sem Deus, o homem não tem vida eterna. Deus advertiu Adão e Eva que no dia que rejeitassem a Deus, eles certamente morreriam. Em Gênesis 2,17, ele diz: mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Portanto, sabemos que eles desobedeceram, mas não morreram fisicamente naquele dia. Eles morreram espiritualmente. Meu amado. Por quê? Porque o Espírito é o sopro da vida e a vida pertence a Deus. Algo dentro deles morreu. O que dentro deles morreu? A vida espiritual que tinham conhecido, que conheciam e se identificavam com a comunhão com Deus, a liberdade de poder gozar da sua presença, a inocência e pureza de suas almas. Tudo isso tinha acabado. Adão, o qual tinha sido criado para viver em comunhão com Deus, foi amaldiçoado, com uma existência completamente carnal, como nós vivemos em nossos dias. Tudo isso acaba, meu amado. Mas Deus continua nos sustentando. Deus queria que fosse de pó, não é? Deus queria que de pó a glória iria de pó a pó. Assim, meu amado amigo, como Adão, o homem sem Deus ainda hoje vive uma existência terrena. Ele pode até parecer muito feliz, já que há muito divertimento e prazer carnal que podem ser desfrutados nesta vida mundana. Mas o homem tem necessidade da salvação. Por que é preciso a salvação? Ora, meu amado, porque todos pecaram contra Deus e estão sujeitos às consequências do pecado. Pecado é de todo pensamento, ou ato, ou palavra contrárias à vontade de Deus. Nós fomos destituídos dessa glória que Deus nos deu. Romanos 3,23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Ser destituído é o mesmo que ser demitido, expulso, deposto de um cargo ou posição, ser privado de autoridade e dignidade. Meu amado, este versículo de Romanos mostra-nos a queda do homem, que, tendo sido criado para uma alta posição diante de Deus, posição de filhos, perdeu pelo pecado esta condição, bem como a dignidade e sua autoridade espiritual. O homem passou a ser, a partir daí, apenas uma criatura de Deus e não mais filho de Deus. Desta destinação, meu amado irmão, meu amado amigo, nós temos o estado de glória que o homem tinha em Deus e tornou-se a ser um decadente. E desta decadência surgiram consequências gigantescas a nível mundial: guerra, fome, violência, desgraça,
a desgraça moral também, que nós notamos e vemos acontecer a cada dia, a cada mês, a cada ano. Portanto, ele envia e permite doenças. Ultimamente nós tivemos a AIDS, né? Tivemos essa pandemia, mas as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, ou nos encobre, para que Ele não nos ouça, porque é isso que o inimigo de Deus quer, é que nós não tenhamos comunhão, que nós vivamos como um vegetal, sem animação, sem vida espiritual. Mas as vossas iniquidades, as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que nós não tenhamos palavras, não temos como nos comunicarmos com Deus, para que Ele não nos ouça as nossas súplicas, os nossos pedidos, para que venha suprir as nossas necessidades. Deus não pode suportar o pecado, pois a santidade de Deus não é somente um atributo. Não é somente um atributo seu. De maneira nenhuma, mas também sim a sua própria natureza. Pedir a Deus para aceitar o pecado seria o mesmo que pedir para que você parasse de respirar e mesmo assim continuasse vivo. Meu amado, uma das coisas piores são as consequências do pecado. É a separação que ele causa entre nós e Deus. O homem, por si só, não tem condições de viver sem Deus. Não tem. Ele imagina as coisas materiais, mais cedo ou mais tarde irá lhe fazer falta. Porque sem Deus ninguém vive. Porque tudo que nós temos, tudo que nós necessitamos, Ele nos supre. Nós vivemos mortos sem Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Está em Romanos 6:23. Abra os seus olhos. O homem, meu amado, é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, a matéria. A alma é o nosso consciente, nossa personalidade, nossa mente, o nosso eu, propriamente dito. E na alma que estão nossos sentimentos, emoções. É a alma que dá vida ao corpo. Portanto, tenha consciência do que é, porque o espírito é a parte do homem que lhe pertence, que ele liga diretamente com Deus. Todo relacionamento entre o homem e Deus é através do espírito. A identidade do homem com a glória de Deus é o seu espírito. Por isso, o termo homem espiritual. O espírito está ligado individualmente à alma. Todavia, meu amado irmão, meu amado amigo, o termo o problema, meu amado, travou um pouco aqui, me perdoe, mas muitos rejeitam a Deus, mas ainda vivem vidas de diversão, de alegrias. Suas ambições carnais apresentam-se e rendem-lhes uma existência gratificante na sua personalidade, na sua maneira de pensar. A Bíblia diz que certo gozo pode ser desfrutado do pecado. Está em Hebreus 11:25. O problema é que tudo isso é temporário. A vida neste mundo é curta. Salmos 93:12. Mais cedo ou mais tarde, o hedonista
Assim como o filho pródigo da parábola percebe que os prazeres deste mundo não sustentam a sua alma. Lucas 15, 13 e 15. Amados irmãos, amados amigos, até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.